Sabia tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Estes são elogios a alguém? Não. Este é o testemunho de Davi. A palavra de Deus nos fala que Davi tinha um testemunho irrepreensível, um testemunho fiel ao Senhor. E através do seu testemunho, vidas eram alcançadas. Por quê? Porque o Espírito Santo fazia de Davi um instrumento nas mãos do Senhor para operar uma bênção de salvação àqueles ao redor. Um exemplo foi o próprio rei Saul. Havia um momento onde o rei Saul ele estava com seu coração perturbado, não tinha paz. Então chamaram a Davi para que Davi pudesse tocar louvores. Davi, ele através da sua adoração, o Senhor ele operava uma bênção de paz e libertação na vida de Saul. Porque o louvor que havia na vida de Davi não era simplesmente da boca para fora, mas era uma adoração verdadeira de um coração entregue ao Senhor. Davi também, ele era valente. Davi, ele era valente não porque ele era forte ou porque ele era o maior de todos, mas sim porque a sua confiança estava no Senhor. A palavra de Deus nos fala que Davi, ele confiava no Senhor acima de todas as coisas. E que houve momentos onde Davi enfrentou momentos de muito perigo e ele precisou ser valente e confiar no nosso Deus. Houve momentos onde ele lutou contra leões e contra ursos para defender o seu rebanho de todo mal. E isso, o Senhor concedeu a ele vitória. Os leões, nesse momento, representam para nós aquilo que são as investidas do mal para roubar a bênção do Senhor das nossas vidas. E os ursos, eles representam para nós, hoje, profeticamente, maus ensinos, maus amigos, más companhias que queiram nos desviar dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus também fala que Davi era homem de guerra. As guerras que Davi lutava não eram somente guerras físicas, mas também guerras espirituais. Ele sabia que havia um recurso no Senhor e que este recurso estava em usar os meios de graça para lutar as guerras do Senhor. E o Senhor era com ele. A palavra de Deus também fala que Davi ele era animoso. Havia na vida dele uma alegria, um ânimo que não era dele, mas era do Espírito Santo. Davi ele realizava a obra do Senhor e era fiel porque o Espírito Santo o fortalecia. O Senhor também lhe diz que Davi ele era sisudo em palavras. Ou seja, o seu falar era um falar firme, um falar prudente, um falar que agradava ao nome do Senhor. E através do seu falar, vidas compreendiam e viam que Davi ele servia ao nosso Deus. E por fim, a mais maravilhosa de todas as características, o Senhor era com ele. Davi, ele jamais estava sozinho, porque o Senhor ele se fazia presente, estava sempre ao lado de Davi. Porque Davi tinha um coração fiel ao Senhor e um bom testemunho. E é isso que o Senhor quer que nós possamos ter, um bom testemunho, um testemunho fiel ao Senhor. Que possamos escolher todos os dias e ver uma vida que glorifique o nome do nosso Deus em obediência e que o nosso coração possa sentir sempre na alegria do Espírito Santo em podermos testemunharmos da presença de Deus nas nossas vidas.